Fala pessoal, Miqueias Oliveira, estamos aqui neste canal que tem por objetivo treinar vencedores, treinar libertadores. Você que está chegando, vai compartilhando com o maior número de pessoas, nos grupos de WhatsApp, Telegram. Alô meu time do Telegram, vem chegando. Alô meu povo do Facebook. Alô meu povo aqui do YouTube, vamos compartilhar. Você que ainda não se inscreveu, eu sou Miqueias Oliveira e falo sobre guerra espiritual, intercessão profética. Neste canal você recebe conteúdos todos os dias sobre a área de intercessão, área de libertação, fundamentados sempre pela palavra de Deus, ok? Hoje nós vamos falar sobre armas espirituais. O que são elas? Como usá-las? De que forma podemos compreender e exercer? Qual é o poder das armas espirituais? Qual a diferença entre armas carnais e armas espirituais? Eu quero te dar aí 3 segundos, vou contar, e aí você já clica no sininho aí, ativa a notificação, dê um like, comente, para que a gente inicie com essa ministração. Ok? 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, que diz assim: porque andando na carne, não militamos, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, guerra, combate, batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4. Vamos pegar esse gancho sobre o que são armas carnais. Armas carnais são as armas que a humanidade usa no contexto o ser humano. E ela é produzida ou recebida pela formação do nosso caráter, família de origem, conceitos que recebemos. Ela tanto vai servir para a vida, e muitos, a gente pode identificar em muitos sobre o instinto, né, do ser humano e o que está atrelado a essa arma que a Bíblia chama de armas carnais, armas humanas. Padronização humana. Origem ou de onde vem? Como receber essas armas? Não precisa fazer curso nenhum. Elas estão inseridas dentro da concepção da nossa vida, a forma do nosso caráter sendo forjado, família de origem, meio em que vivemos. Então você, dentro de uma questão de aprendizado, você recebe armas que, a princípio, elas serão armas de defesa e de ataque a nível de comportamento. Exemplo, você pode receber armas pela cultura, pela filosofia, os filosofias. Você pode receber armas em todos os momentos. Muito cuidado com essa questão da moda. O que é modismo hoje é um sofisma que, em muitos casos, é Satanás por detrás, sempre colocando a chamada tendência. O que são armas humanas? Elas podem ser estabelecidas desde a cultura à chamada tendência, moda, momento. Entendendo que o inimigo das nossas almas não brinca de ser inimigo, não brinca de ser diabo, não brinca de ser acusador. E dentro da sua estratégia de combate contra nós, a Igreja de Jesus, e contra o ser humano, de forma sutil, ardilosa, sorrateira, sempre vai querer com que as armas carnais falem por si, governem a vida do homem, faça da vida do homem algo que está ligado ao livre-arbítrio. Então, como é que a gente consegue entender armas carnais como armas humanas, padronização humanas, que faz parte do nosso cotidiano, em qualquer segmento da nossa vida, há sempre
o dispositivo espiritual, mas dentro desse fronte de batalha, armas carnais, e também há aquelas que vão atingir a partir dos nossos desejos, a partir do campo da matéria, dos 5 sentidos, e até chegar à nossa alma. Interessante é que as armas carnais são antagônicas ao mundo espiritual. As armas carnais, elas são usadas no perímetro espiritual de horizontal. Entenda isso. O que é mundo espiritual e o que é mundo físico? Eu não falei nos vídeos anteriores que você tem acompanhado. É como uma casa de 2 andares. Para acessar o segundo andar, você passa pelo primeiro. No mundo espiritual e no mundo físico, o primeiro andar a ser acessado é o segundo e não o primeiro. Então veja que a gente quer trabalhar sempre essa esfera do que estamos vendo, sentindo, tocando. É a área dos 5 sentidos, horizontal. Armas carnais, elas são utilizadas na horizontal. Elas não têm proveito para a vertical, que é o mundo espiritual. Porém, o texto que abordamos diz que, embora habitando nesse corpo, ou seja, sofrendo todo o ato da queda humana, do pecado, da concupiscência, dos desejos, de todas essas guerras que a gente passa enquanto estamos vivos, esse nível de ataque que a gente sofre, e se você apenas relativizar para o que é padrão humano, você vai trocar uma arma carnal por outra, seja defesa, seja ora defendendo, seja atacando. E aqui é uma linha muito conectada com as leis do inferno. Qual é a trilogia? Eu não me canso de falar isso porque é necessário. A trilogia do inferno é em João 10,10, quando Jesus o compara como um ladrão. Preste atenção nisso. É a tríplice ação do mal. Ele veio senão para roubar, matar e destruir. E qual é a ponte, qual é a conexão para que essa trilogia tenha domínio? Viver uma vida manuseando as armas carnais. Então, o que alimenta esse espírito que manipula a mente, manipula pessoas, controla pessoas, é por concessão de decisão e vontade nossa. Logo, no universo ou no mundo físico, o que a gente mais vê são ações pertinentes a armas carnais. Você não precisa fazer curso, né? As pessoas vão classificar como instinto, vão classificar como aprendizado do meio de onde veio, vão verbalizar, vão externar o que aprende-se em literatura, em linhas de entendimento filosófico. Então, toda essa abrangência da sociedade, seja ela pós-moderna, seja ela a idade da Idade Média e tantas outras eras que já vivenciaram a humanidade, armas carnais sempre serão armas carnais. Um outro dado, que o contexto para que Paulo está, para quem essa carta é direcionada, havia ali um contraditório muito grande, porque a igreja em Corinto, a capital da cidade de Acaia, uma cidade portuária, uma cidade com livre comércio internacional bem fluente, no primeiro século, embora sendo província do Império Romano, era uma cidade, era uma região muito próspera na área comercial e o fluxo financeiro corria de forma veloz. Uma igreja espirituosa, uma igreja com uma vida abundante nos dons do Espírito, mas uma igreja raquítica na questão de discernimento espiritual. Uma igreja que ao mesmo tempo avançava em poder, autoridade, dons espirituais, era uma igreja que não tinha sequer o princípio da comunhão entre eles. Satanás fazia a festa. É nessa esfera que essa carta é direcionada. E talvez eu esteja falando aqui agora para você que está vivenciando isso no seu ministério, na sua vida familiar. Como lidar? Nunca enfrente com as armas carnais os ataques recebidos providos de armas carnais. É por isso que o texto que abordamos
na introdução dessa ministração, diz que as armas que nós usamos são as armas poderosas em Deus. Por que em Deus? Por que em Adonai Elohim? Por que em Deus? Por que o Eterno? Porque Deus é Espírito. E as armas que movem o mundo espiritual devem ser alinhadas com o mundo de Deus. Logo, são armas espirituais. E aonde nós pegamos, aonde nós nos municiamos, aonde nós recebemos essa capacitação? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a força e municia a nossa vida para estarmos no fronte de guerra, seja ele ou sejam os frontes quais forem, de estarmos para cada nível de batalha um tipo de arma, um tipo de alinhamento, um tipo de direcionamento. Vem comigo. O que são armas espirituais? São um conjunto de armas, tanto de defesa quanto ataque, que foram colocadas à nossa disposição enquanto guerreiros da luz. E esse é algo que a gente precisa compreender. A gente pode passar aqui dias a fios enumerando quais são as armas espirituais. Mas entenda que as armas espirituais, elas são adquiridas por meio da obediência, por meio da fidelidade e por meio da constância. Existem pessoas que elas são tão espirituais, mas não pisam no calo delas. Existem pessoas que elas são tão de Deus, e na mesma proporção que elas são de Deus, elas abrem concessões para espíritos territoriais. Pastor, e aí? Eu vou ser refém das armas carnais? Olha o que diz o texto. Embora andando na carne. O andar na carne ali não é cometer torpeza, pecado, mas fala da vida na matéria. Embora habitando nesse corpo corruptível, eu, em Deus, não sou obrigado a viver da maneira como a matéria, os 5 sentidos humanos, por meio da corrupção do sistema de Satanás, quer me influenciar. Eu não sou obrigado a ser influenciado e muito menos reproduzir. Mas como filho da luz, guerreiro da luz, coberto pelo sangue de Jesus, redimido dos meus pecados pelo poder do sangue de Jesus, eu tenho autoridade como igreja para ministrar, para ofensa, para retaliação, avançar. Eu tenho o dispositivo ou a disponibilidade das armas espirituais ao meu dispor. E eu quero te dar aqui algumas referências bíblicas e eu queria que você anotasse aí. Josafá, o grande rei Josafá, rei de Judá. 2 Coríntios capítulo 20, são 37 versículos. Este homem foi afrontado. Este homem recebeu uma mensagem dos endemoniados daquela época. Quem eram esses endemoniados? Satanás precisa de um corpo e de uma mente. Satanás, para agir na geografia, ele primeiro precisa da legalidade de pelo menos um. E quem são estes inimigos que vêm contra Josafá? São os moabitas e os amonitas. Quem são eles? Fruto do incesto da relação ilícita das filhas de Ló para com seu pai. O embebedam e tem ali relação sexual no intuito de preservar a geração, e ali surge-se uma maldição estabelecida para aquela geração. Amon vai nascer, Moabe vai nascer, e eles são proibidos de entrarem na congregação dos santos. Deuteronômio 23. Eles não podem entrar dentro do contexto da jurisdição da antiga aliança, porque jazia sobre eles um nível de maldição. Então eu quero te tomar esse tempo aqui, e não tomar no sentido da etimologia da palavra, mas aproveitar esse tempo, porque veja como a maldição tenta visitar a vida daqueles que estão alinhados com o altar, com aqueles que estão em Deus, vivendo o tempo de bonança, tempo de crescimento, mas o ataque sempre será o ataque. E quando vem, atinge as emoções e sentimentos de Josafá. O primeiro impacto horizontal, mas quando você entende que as armas espirituais fazem a diferença, logo você entra em conexão com o mundo espiritual por meio da oração, por meio das armas que a gente conhece, como jejum, adoração, vida com Deus, comunhão, vida na obediência, vida na sujeição
E o que Josafá, então, procede? Ele vai para a casa de Deus, ele começa a orar em linha com a palavra. Leia 2 Coríntios, capítulo 20, verso 1 ao 37. Eu preciso que você leia para que você compreenda o que eu estou te dizendo. E agora, ele, naquela guerra, naquela situação, aquela eminência, ou está para vir uma guerra iminente, porque chegou a mensagem que os filhos de Moabe, de Amon, se juntaram com os desertores, com os rebeliadores da montanha de Seir, o lugar mais próximo para chegar. Estavam vindo pelo deserto de Tecoa, e eles disseram, não vai sobrar ninguém. E é assim que a gente vive sendo atacado. O inimigo, ele quer trabalhar e desestruturar 4 pilares de sustentação da sua vida. Quais são esses pilares? Vida espiritual, vida familiar, vida da saúde física e emocional, sonhos, projetos, área financeira. 4 pilares. E ele sabe que se atingir pelo menos 3 dos 4, você se torna vulnerável para usar as armas carnais e não usar as espirituais. Por isso que a vida espiritual ela deve vir primeiro. Por isso que a tua aliança com Deus determina a tua aliança aqui na terra. Por isso que a tua fidelidade para com Deus impõe respeito no reino do Espírito. Isso é muito importante. Deus levanta o profeta Jaaziel e diz ao povo, saís ao encontro, vão para a batalha, mas não vão usando os guerreiros, os pontas de lança, o exército. Vocês vão colocar a minha arca, troca o toque, não é toque de guerra, é toque de celebração, e use o chofar, a buzina, para convocação solene, coloca os cantores, vão louvando meu nome, e agora eu vou colocar emboscadas no meio do povo. Eles vão se engalfiar e matarem a si mesmos. Olha que coisa tremenda. Deus enviou anjos, criou a emboscada. Você sabe do que aconteceu. Agora veja as armas que Josafá usou. O altar. Compromisso com a igreja local. Compromisso com a obra de Deus. Foi orar a palavra. Ele lembrou dos feitos que os seus antepassados diziam a ele do que Deus havia feito no deserto. Estava lavrado no livro dos profetas. Ele também profetiza, ele libera a palavra profética. Se perigo, fome, peste lhe sobreviesse, ele estaria na casa de Deus. E agora o Senhor sempre testifica no meio das nossas batalhas. Deus sempre vai levantar um vaso, um profeta. Deus sempre vai falar que está conosco. Então veja que as armas são espirituais. Proclama jejum do menor ao maior, até o animal vai jejuar. Isto é uma arma espiritual. Oração, intercessão, vida na palavra, confissão, intercessão profética, adoração. Eles foram para a guerra adorando. Eles não foram. Colocaram para último plano lança, espada, escudo. Você sabe o que é isso? E vai botar pífaro, alaúde, tambores. Vai colocar adoração, dança, para ir para o pelotão de frente, para enfrentar quem está armado até os dentes. É o encontro de defesa e ataque entre armas carnais versus armas espirituais. Existem batalhas que você vai vencê-las adorando. Outras, existem guerras que você vai vencer no silêncio. Existem guerras que você vai vencer na concordância da palavra. Existem guerras que você vai vencer jejuando. Existem guerras que você vai vencer no campo da oração como nunca orou. As armas poderosas em Deus, elas servem para a destruição das fortalezas do mal. O mal é mal, mas a luz vai raiar, independente da intensidade das trevas. Quando a luz chega, e a luz é Jesus, no qual estamos inseridos, escondidos nele. Escondido porque ninguém tem força para lutar contra principados, potestades, príncipe das trevas, nem hostes espirituais da maldade. Ninguém tem força em si mesmo porque somos atropelados. Mas quando estamos em Cristo Jesus, ele vai à nossa frente. O mesmo Cristo que despojou principados e potestades na sua crucificação e ressurreição é o mesmo Senhor que vai à frente das nossas batalhas.
Interessante porque Josafá conheceu essa arma de adoração, jejum, intercessão, obediência. Ele entendeu e Deus deu vitória. Ele compreendeu e Deus deu livramento. A vida do apóstolo Paulo foi viver em concordância com a palavra. Viver em concordância com a palavra é uma arma poderosa que destrói o quê? Engano. Que destrói o quê? Espírito de religiosidade. A arma da concordância da palavra não te deixa enganado. Você apura e prova espíritos. Interessante como o sacerdote Zacarias, Lucas capítulo 1, o marido de Isabel, ele, no meio da sua esterilidade de sua esposa, e isso era desonroso para a classe daqueles que são oriundos da tribo de Levi, Zacarias, sacerdote, cumpridor do seu turno, ele não ter filho era desonroso, e quando ele começa a queimar incenso, a orar, o Senhor veio e deu-lhe a resposta. A oração é como incenso, ninguém pode parar. A fumaça estabelecida, ninguém pode deter. Você pode estar vivendo um nível de esterilidade, um nível de casualidade. Você pode estar sendo bombardeada. Contra a oração não há quem possa. Escreva aí. Contra a oração não há quem possa. Contra a oração não há quem possa. Você que está chegando na live, eu sou Miqueias Oliveira, vosso servo, e quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aparece agora aqui em cima, do meu lado direito, é isso ou esquerdo? Do meu lado esquerdo, direito, você escolhe. Se não é aqui, é aqui. Alright? E você aperta o sininho, se inscrever, aciona aí, ativa o sininho para receber conteúdos de ministrações na área de guerra espiritual todos os dias, de segunda a sexta. Sempre vai ao ar às 9h30 da noite. Você é o nosso convidado. Vem estar conosco, ok? Agora vai aparecer aqui o meu endereço no Instagram. Eu ouvi um gringo falando Instagram. Eu achei bonito, eu repito, Glória. Instagram. Glória a Deus. @PR Miqueias Oliveira. Me siga no Instagram. Quando você me seguir no Instagram, vai aparecer um link na bio, que é biografia do meu perfil. Então, ali na bio, você vai clicar e vai aparecer várias barrinhas de acesso às minhas outras redes sociais. No topo está a rede de relacionamento Telegram. O Telegram é um grupo seleto e você faz parte deste grupo a partir de agora, onde eu dou mentoria e falo muitas coisas que, devido à política dentro da plataforma que estamos, não podemos usar palavras ou abrir contexto de muita coisa no Telegram. Eu estou formando esse grupo de mentoria para que a gente possa ministrar, ouvir sugestões de vocês. Quando a gente chegar a 500, eu vou abrir o grupo para a gente ter essa troca de informação. Já chegamos a 300 inscritos, então eu preciso do teu engajamento, eu preciso da tua disponibilidade de romper, porque a internet ela é uma ferramenta de Deus, sabendo usá-la, e você pode me ajudar a propagar o reino de Deus. Nossa meta aqui no YouTube é chegarmos a 5.000 inscritos. Já passamos de 3.500 inscritos. 3.5K. Forte, né? Eu quero saber o que é esse K. Mas amém. Glória a Deus. Ok? 3.500 inscritos. Deus seja louvado. Ok? Interessante, uma certa feita, trouxeram um jovem diante de Jesus. Vamos ler aqui Mateus capítulo 17. Evangelho de Jesus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. É muito forte. Verso 21. Ou melhor, Mateus capítulo 27. É isso?
Olha aqui. Não. É Mateus 17, 21. Não é 27. Negativo. Tá tudo errado. Espera aí. É Mateus 17, 21. O jovem lunático. Anote aí. Mateus 17, versículos 15 ao 21. Eu só vou ler o 21. É a libertação de um jovem conhecido nos seus dias como um jovem lunático. O que era o jovem lunático? Aparentemente era alguém tomado por uma crise alucinógena, que tinha visagens e até mesmo tido como um louco. Verso 21, Jesus diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Os discípulos tentaram expulsar, mas era um espírito maligno que se apoderava da mente daquele jovem. Então não era apenas uma cura seguida de libertação. E veja que o nível de possessão é tão terrível que não saía. Já passou por essa experiência? Eu já passei. Sai! Não faz nem cosquinha ou cócega. Em nome de Jesus, sai! Daqui a pouco eu me perguntar, meu Deus, onde está meu pecado? Não é possível, eu estou em pecado, não estou sabendo, o que está vendo? Então veja como o inimigo coloca ordem na sua desordem e cria níveis de possessão que você tem que chamar o chefe daquela possessão. E existem níveis de possessão que só sairão debaixo de uma vida de jejum e oração. Quando Jesus está falando só sai através de jejum e oração, é o ministério de Cristo, jejuava e orava. Não é jejuar e orar para expulsar demônio. Uma vida pautada no jejum e na oração. Na utilização diária das armas espirituais, oração e jejum. Então você tem resistência no mundo espiritual para travar um nível de batalha com um nível de demônio-chefe que está no nível de possessão por causa da passividade da mente daquela pessoa e a autoridade que está robustecendo a sua vida espiritual, te dá hegemonia e autoridade em Deus por meio de Cristo Jesus para mandar embora e expelir e ter que bater em retirada. Amém? Glória a Jesus. É algo muito forte o que nós estamos fazendo. As armas espirituais, elas são poderosas em Deus. Que o Senhor abençoe você, guarde a sua vida, que o Senhor sustente você e lembre-se, armas espirituais, só quem as pode utilizar é você como igreja. O homem natural não pode, o homem carnal também não pode, mas você como filho da luz, guerreiro da luz, filho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pode. Tudo é possível ao que crê, não abra mão e ganhe essa guerra, como Josué venceu diante das muralhas de Jericó. Josué capítulo 6, verso 10. Josué capítulo 6, verso 10. Eu quero terminar este vídeo dando a você a oportunidade de entender qual é o poder da arma espiritual. Como ela tem eficácia de derrubar até fortalezas. Sabe o que Deus mandou Josué fazer e dizer ao povo? Que ninguém dissesse nada durante 7 dias. Que ninguém dissesse nada durante todo aquele ato profético de jurisdição e tomada de território. 7 dias, 7 voltas. E no último dia, a cada dia uma volta durante os 7 dias, e no 7º dia, 7 voltas. Quietos, calados. Existem fortalezas que cairão. Uma arma espiritual no meio da guerra chamada silêncio. Às vezes você está indo para o confronto, para o fronte, usando as mesmas armas que o inimigo. Está fortalecendo o inimigo. E você não pode fortalecer o inimigo. E existem muitas guerras que você tem que fechar e esperar o sinal de Deus. Porque no abrir da sua boca, muralhas vão cair. Olha, que Deus te abençoe muitíssimo.
Que o Senhor seja contigo por onde quer que você andares. E que a bênção de Elohim esteja sempre sobre ti. Amém? Shalom!